suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. A segunda carta a Timóteo. Estamos estudando as cartas pastorais. São as 3 cartas que Paulo escreveu para jovens pastores. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Na ordem cronológica, a primeira carta foi a Timóteo, a segunda a Tito e a terceira, a segunda carta a Timóteo. Mas nós estamos estudando na sequência 1 Timóteo e agora iniciaremos o estudo da segunda carta a Timóteo. Nas 9 lições anteriores, nós tratamos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nas próximas 3 lições, estaremos tratando, permitindo Deus, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui muda totalmente o cenário, a circunstância e o tempo. A primeira carta a Timóteo foi escrita no ano 65, quando Paulo está viajando livremente pela Macedônia, pela Ásia Menor, pela Acaia, região da Grécia, e possivelmente da Macedônia ele escreve a Timóteo, de onde também deve ter escrito do mesmo local, da mesma região, a Tito. A segunda carta a Timóteo, Paulo já escreve de Roma, porque ele está novamente preso, tá? Foi preso provavelmente no final do ano 65, e aqui nós já estamos no final do ano 67, que é o ano, inclusive, que provavelmente ele foi executado por ordem do imperador Nero. Então nós estaremos estudando, a partir desta aula, a segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita de uma das prisões romanas, provavelmente da prisão Mamertina, uma prisão subterrânea, fria e escura, onde, segundo a tradição, a Bíblia não dá essa informação histórica, mas segundo a tradição, Paulo esteve, pelo menos por um tempo, nessa prisão em Roma, a prisão Mamertina. E de lá, provavelmente, já antevendo a sua partida, a sua morte, ele escreve essa segunda carta a Timóteo para transmitir a ele novamente o seu afeto, novos ensinos e também para convocá-lo, para que ele pudesse ir a Roma para vê-lo o mais depressa possível. Então esse é o panorama da carta que nós estaremos estudando. O nosso texto principal está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Os estudiosos costumam fazer uma observação, inclusive, sobre a diferença aqui dessa saudação, quando Paulo inclui a palavra misericórdia, né? Talvez pelas circunstâncias que o evangelho, que os cristãos viviam à época, pela intensa perseguição que Nero estava imprimindo, né, para todos os cristãos naquela circunstância. Outra observação também, desde já, é que aqui a expressão é mais terna. Enquanto na primeira carta ele fala que Timóteo era o seu verdadeiro filho, né, aqui ele chama de amado filho. Então nós temos aqui uma expressão de um afeto até mais profundo. O resumo da lição é: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Paulo nos dá um grande exemplo de um líder que nutria a afeição pelos seus liderados e que transmitia essa afeição. Então o relacionamento de Paulo com Timóteo e com Tito é um relacionamento altamente inspirador, né, para as nossas gerações. Como devemos nos relacionar com os nossos líderes e vice-versa. Essa é a vontade de Deus, que esta afeição, que essa proximidade afetiva, pura e afetiva, prevaleça no ambiente cristão. A nossa leitura, o nosso texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai,
e da de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem os outros. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pela leitura do texto bíblico, além do destaque que nós já fizemos aqui no prefácio e na saudação, nós temos também aqui uma clara indicação de que Paulo estava comissionando Timóteo como seu sucessor e dando a ele, inclusive, a missão de transmitir a outros o mesmo ensino puro que ele tinha recebido. Diz aqui o versículo 2 do capítulo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo já está aqui transferindo, né, o cajado, a tocha ministerial para Timóteo, porque ele já entendia, Paulo já entendia que o fim da sua carreira e da sua vida já estava próximos. Então, ele agora comissiona a Timóteo para que não seja apenas um representante do seu apostolado, mas que ele também encarregue outras pessoas, outros líderes, para darem prosseguimento a esta missão de pregar o verdadeiro evangelho. Ainda do texto bíblico, nós vamos destacar aqui Paulo falando dos últimos dias. A expressão últimos dias, nós vamos destacar na aula de hoje, ela tem tanto o sentido de a era cristã, porque esta é a última era, vamos dizer assim, ou a era da graça, a dispensação da graça, e após essa era nós teremos a realização dos juízos, o juízo das nações, temos o reino milenial de Cristo e depois o juízo final, e então novos céus e nova terra. Então nós temos a expressão últimos dias como essa dispensação, a dispensação da igreja. Mas últimos dias também tem um aspecto assim mais premente dos dias que antecederem a volta de Jesus. Tanto Jesus fala disso, falando dos últimos dias, como Paulo fala também disso, que haveria um aumento do mal, o recrudescimento do mal, da malignidade. E aqui ele vai falar dos tempos trabalhosos, né? E das características terríveis dos homens desse tempo. Então, Paulo trata disso aqui e está prenunciando exatamente o que nós estamos vivendo, né, nos nossos dias, com esse aumento da maldade em toda a sociedade. Na nossa introdução aqui do texto da lição, a gente destaca essa diferença de contexto, que nós já falamos. Paulo agora está novamente preso em Roma, e ele adota um tom mais pessoal, né? Paulo aqui ele já estaria com aproximadamente 62 anos de idade. Já alguns anos antes, Paulo se considerava velho, certamente pelo sofrimento, por todas as adversidades que ele enfrentou. Quando ele escreve para Filemon, ele já se autodenomina de velho, Paulo o Velho. E aqui, já com 62 anos, ele entende claramente que está já próximo do final da vida, e talvez isso tenha também produzido nele um sentimento afetuoso ainda maior. Nós vamos, inclusive, tratar disso, que é uma característica, né, muitas vezes presente na vida de pessoas em circunstâncias da vida onde elas se tornam mais sensíveis ainda do que já eram, e a velhice é uma dessas fases. No primeiro ponto,
nós tratamos aqui da firmeza de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas e a segunda, a carta a Timóteo, foi a última delas. E apesar da situação crítica que ele estava vivendo do ponto de vista pessoal, estando preso, né, já estava na fase de julgamento, já tinha passado a sua primeira audiência e estava antevendo a sua morte, ele se identifica, como sempre fez, como um apóstolo de Jesus Cristo. Então isso aqui revela para a gente a firmeza de Paulo, né? A despeito do sofrimento que ele enfrentou em todo o seu tempo de ministério, ele chega ao fim com a mesma convicção, talvez ainda uma convicção maior, né? Porque ele diz que havia combatido o bom combate, como diz aqui na segunda carta a Timóteo, quando ele escreve aqui no capítulo 4, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então fala aqui da convicção de que ele teria cumprido integralmente a sua missão. Então, por isso, essa firmeza do apóstolo. Lembrando mais uma vez o contexto histórico, que era o período de intensa perseguição aos cristãos por ordem de Nero. Nero, um dos imperadores mais sanguinários, começou o seu mandato, o seu governo em Roma com 17 anos. A sua crueldade chegou ao ponto dele mandar executar a própria mãe. Mandou atear fogo na cidade de Roma no ano 54 e depois então empreendeu uma terrível perseguição aos cristãos de todo o império, né? Melhor dizendo, o incêndio de Roma foi em 64, entre os dias 18 e 24 de julho de 64. E a partir de 64, então, é que essa perseguição foi empreendida aos cristãos em todo o império e atingiu o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, né? E também o próprio Timóteo, porque lá na carta aos Hebreus nós temos uma informação de que Timóteo também foi preso. Foi solto. O escritor aos Hebreus escreve, olha, o nosso amado irmão Timóteo já está solto. Então ele foi preso, foi solto, mas segundo a tradição, segundo historiadores dos primeiros séculos, Timóteo também teria sido vítima, né, do Império Romano e teria sido martirizado também. Indo para a parte final do nosso segundo ponto, nós temos aqui uma observação, aliás, ainda aqui do primeiro subtópico, que é o fato de que Paulo ele não se envolveu com os temas deste mundo, né? Ele sabia que isso somente iria prejudicar o seu ministério. Embora estando preso, ele não trata diretamente disso com Timóteo no sentido de qualquer incitação, a qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de levante. O conselho de Paulo em relação às autoridades é que nós devemos orar pelas autoridades e devemos ser sujeitos a elas, como está lá em Romanos no capítulo 13. Temos que orar pelas autoridades e sermos sujeitos a elas, porque Deus é que detém o poder sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Então, quando a igreja ora, Deus então detém o poder maligno das autoridades para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Então é muito importante a gente fazer essa observação em relação a essa postura, né? A essa postura de Paulo, né? A promessa da vida, a firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício de seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico de sua conversão e chamado. Então ele entendia que o propósito do seu chamado, do seu ministério, era um propósito eterno, não era um propósito terreno. Ele não tinha como missão resolver os problemas terrenos, os problemas da humanidade. Porque a pregação de Paulo, assim como Pedro pregou, salvai-vos dessa geração perversa, é no sentido de que Deus, em Cristo Jesus, estava chamando para fora um povo, né? A palavra igreja quer dizer isso. Assembleia, chamados para fora.
Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque somos chamados a ter uma vida de serviço a Deus em fé, ou na fé em Cristo Jesus. Então, esta era a missão de Paulo, este era o seu propósito. Por isso que ele não se embaraçou com questões, com negócios dessa vida, ele não dedicou a vida dele, não dedicou o ministério dele com essa visão. O seu propósito, a sua esperança final era escatológica. Como um jovem judeu devoto e culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou o ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos e agora o fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana. E agora perguntamos, se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? Se Paulo tivesse vivido a vida inteira esperando em transformações, em realizações da sociedade, da cultura, né, da política do seu tempo, e agora ele está numa cadeia romana esperando a sua execução e desamparado, inclusive, pelos seus companheiros. Teria valido a pena se ele tivesse tido uma crença terrena? Certamente não. Mas a esperança dele era uma esperança celestial. Por isso ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, dia de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então é muito relevante a gente considerar essa visão escatológica, essa visão da eternidade que a igreja deve sempre ter. Essa deve ser a esperança que deve existir e crescer em nosso coração. Nos últimos tempos, teologias importadas pela igreja evangélica brasileira, inclusive, têm difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus, que em breve voltará, tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares, com ênfase no aqui e agora. A crença em uma redenção da cultura, a cosmovisão fala muito sobre redenção da cultura, ou a maioria dos escritos de cosmovisão, porque todos temos uma cosmovisão. Cosmovisão é uma visão de mundo. Mas o ensino dominante sobre cosmovisão na literatura evangélica prega essa redenção da cultura. Isso tem ganhado muito espaço e essa verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança do reino celestial. E a gente tem que estar vigilante, porque senão a gente também pode sofrer a influência, né, desse pensamento. No livro de apoio nós tratamos disso, né? Lá nós escrevemos: a missão da igreja é pregar o evangelho para a salvação individual das pessoas, o que certamente influencia na melhora do corpo social. Isso não pode ser confundido com uma suposta cristianização de governos, de atividades culturais, da economia ou qualquer outra área da vida humana. A expressão joanina do apóstolo João é muito contundente. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo é irregenerável como sistema. O mundo é irregenerável como sistema. Por isso a pregação de Pedro estimulava as pessoas a se afastarem do meio corrupto em que viviam. Salvai-vos desta geração perversa. A nossa pregação tem que ser uma pregação de salvação do indivíduo, porque o sistema é irregenerável. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar desse tratamento afetuoso que Paulo dispensou a Timóteo, o amado filho Timóteo. Na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora, na segunda carta, há uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. Como nós já falamos, certamente o momento, as circunstâncias que Paulo enfrentava, e naturalmente a sua idade, né, também
fez com que lembranças singulares viessem à sua mente, lembranças afetivas, das quais pretendemos, inclusive, tratar numa lição seguinte, fez com que ele tivesse, inclusive, essa expressão aí de mais ternura ainda para o jovem Timóteo. Ele então diz a Timóteo para que ele se fortificasse na fé, para transmitir o mesmo ensino a outros homens, para que estes homens também transmitissem a terceiros. Então, nesse ponto, nós estamos enfatizando aqui o caráter da transição. Havia um claro entendimento em Paulo de que ele estava efetuando uma transição ministerial a partir dele para Timóteo e comissionando Timóteo a dar sequência, transmitindo os mesmos ensinos apostólicos para outros homens que dessem a mesma sequência. Então, a importância de nós destacarmos aqui o valor do ensino apostólico, que é o ensino bíblico. O que nós temos nas Escrituras é o ensino apostólico que nós precisamos seguir, né, até hoje. Sofre, pois, comigo. Aqui nesse ponto nós falamos a respeito da vida cristã como um chamado ao sofrimento. A vida cristã é dinâmica, é cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Sofrer por Cristo. Paulo chegou a dizer: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Cumpro o resto das aflições de Cristo. Então, abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil que está sob o poder do maligno. Paulo dizendo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Ou seja, a gente tem que remar contra a maré, e sabemos que remar contra a maré é difícil, requer esforço. Diferentemente, né, é seguir o curso da maré, mas remar contra a maré dá muito trabalho. Os peixes, para se reproduzirem, eles têm que nadar contra a maré até encontrar o ponto propício da procriação, né? E quando um peixe ele está descendo o rio abaixo, aonde a água vai, o leva, ele vai, é porque o peixe está morto, né? O peixe, quando está vivo, ele nada, inclusive nada contra as correntezas para ele se procriar. Então, quando um corpo, né, uma igreja, independente do nome que tenha, ela está nadando no mesmo curso do mundo, é porque não tem mais vida espiritual. Porque quando a igreja tem vida espiritual, é um corpo vivo, é o corpo de Cristo, ela nada contra a maré, e enquanto mais ela nada contra a maré, mais ela alcança ponto de procriação. Ela vai gerando novos crentes, né? Novos cristãos autênticos à luz da palavra de Deus. Confrontar o sistema mundano com atividades ou com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. Uma coisa é ser cristão intratemplo. Temos que desempenhar o nosso culto a Deus, frequentar a igreja, servir no templo. Mas nós temos um grande desafio fora, que é confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade. E esse é um desafio diário para todos nós. E, naturalmente, isso vai produzir reflexo no tecido social, vai produzir reflexo na sociedade. Então, cada um, como sal da terra, como luz do mundo, vai produzir efeitos na sociedade. Aí pode ser na política, na economia, nas empresas, nas artes, na cultura. Nós podemos produzir influência como indivíduos, mas nós nunca vamos redimir a cultura mundana, porque o mundo jaz do maligno. Então a gente tem que deixar muito claro isso, para a gente ter um equilíbrio, né? Não estamos pregando aqui que sejamos eremitas, né? Nós não somos eremitas, nós somos cristãos engajados, né, na vida diária, temos atividades diárias, só que nós não estamos crendo no resgate da estrutura social, política, econômica, cultural
nós sabemos que o mundo jaz do maligno, agora a igreja tem que influenciar como testemunho, até para atrair outras pessoas para Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Caminhando para o último ponto, tempos trabalhosos. Paulo fala aqui dos últimos dias, nós já tratamos disso, né? Onde fala dos homens amantes de si mesmo, enfim. E aqui mostra que o problema da humanidade não é estrutural ou coletivo, mas é individual. Tem inclusive um testemunho de um pregador que ele tinha um compromisso para pregar no culto da noite, mas ele tinha que cuidar do filho. O filho ficou aos seus cuidados. E ele então deu os brinquedos para o menino brincar e foi para o seu escritório para preparar a mensagem do culto à noite. Mas a criança logo voltava, batia a porta e ele atendia e levava o menino novamente para brincar, dava outro brinquedo e voltava para estudar. Daqui a pouco o filho estava novamente. Isso aconteceu várias vezes. Aí ele teve uma ideia. Ele tinha em casa o mapa do mundo, o mapa mundi, né? É para ser montado, né, em quebra-cabeça. E ele então levou o quebra-cabeças do mapa mundi para o filho montar. E voltou para o seu escritório e disse: agora eu vou poder preparar a minha mensagem tranquilamente, porque até o meu filho montar esse mapa mundi, né, eu terei tempo suficiente para preparar a mensagem. Para sua surpresa, minutos depois, o filho bate a porta novamente, ele então vai atendê-lo, e o filho mostra o mapa do mundo totalmente montado. Ele, assustado, disse: filho, como você conseguiu? E o filho respondeu: pai, foi simples. Eu percebi que do outro lado eu tinha as peças de um homem. E eu montei as peças, né, do corpo, as partes do corpo humano. E quando eu montei as partes do corpo humano e eu virei, o mapa do mundo estava pronto. O pregador entendeu que ele tinha recebido a mensagem da noite. Resgate o homem, que o mundo será resgatado. Então, a pregação tem que alcançar o indivíduo. E o indivíduo alcança o outro indivíduo, e é isso que vai fazer com que a gente influencie a sociedade que nós estamos vivendo. A nossa conclusão: a missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo e também nos capacita a vencer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.